Boa noite, 15 de dezembro de 2022. Estamos iniciando mais um programa Uberlinda. Quero começar agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando ao movimento Aliança por Pernambuco, de fazer esse programa para levar a vocês alguns esclarecimentos sobre a nossa política, sobre as nossas dúvidas que o eleitorado tem. Aqui conosco o Jairo, que já esteve conosco aqui uma vez, né? Jairo Souza. Jairo Lima. Jairo Lima. E aqui o pastor Wellington Carneiro, que fez o nosso primeiro podcast. Vocês lembram? É ele que fez o primeiro podcast. Está lembrado, pastor? Com certeza. Foi até lá em casa, a gente não tinha um estúdio, mas já estamos melhorando com a graça de Deus. Graças a Deus. Não é isso? Então vamos começar o nosso programa. O título de hoje é Religião na Política. Tá? Muita gente hoje diz que não se mistura política e religião, né, pastor? E hoje eu trouxe aqui um pastor e um entendido em política. Espírita também. Espírita também, né, entendido em política, e que vai poder dar alguns esclarecimentos hoje que a gente tem muito. Inclusive nós vimos uma aberração da política interferindo na religião, né? A gente vai falar isso daqui a pouco, né? Pode fazer as considerações iniciais de vocês. Bom estar aqui de volta, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estou aqui dividindo esse momento com o pastor Wellington, mediando aqui nossa amiga Gorete. E é um prazer estar aqui e poder contribuir com essa discussão. Vamos aqui, vamos lá. Boa noite a todos os patriotas, boa noite Gorete, boa noite Jairo. Tamo aí, vamos embora, vamos bater essa bola aqui e pedir a participação de todos aí. Ok, obrigada. Então, veja bem, hoje eu vou começar com essa interferência que houve na religião, que é o comentário da semana. O vereador, esqueci o nome dele, o vereador lá no Paraná que invadiu, Curitiba, né, que ele invadiu, não sei o que, Freitas. Renato Freitas. Ainda bem que eu esqueci esse nome ruim. Aí ele invadiu na hora da missa, que estava tendo uma missa na igreja lá no Paraná, e ele invadiu com palavras de ordem e fez aquela confusão. E aí, como é que é a sua visão nisso aí, nessa interferência, que todo mundo diz que não tem interferência, mas a gente vê que na realidade tem interferência sim. Eu começaria a dizer que é palavras de desordem, não é, Gorete? É o cúmulo dos absurdos. Eu queria começar até fazendo uma correção que eu acho que é pertinente, porque eu penso que não é a política a religião na política, e sim a política na religião. Sim, o programa é a política na religião. Então, se a gente olha nesse aspecto aí, a religião vem primeiro, na verdade. Então, por isso que a política ela pode tentar invadir o meio religioso. Eu acho que você não tem como desassociar totalmente a coisa. Porque quando eu olho, Jairo, para a Bíblia e como cristão, eu vejo e enxergo a Bíblia como o nosso manual de vida, né? Você, embora espírita, mas você é cristão e você, evidentemente, tem esse mesmo olhar. Eu considero que a Bíblia ele é um livro político, né? Eu pregava na minha igreja esses dias e eu falava exatamente o seguinte, que você olha para o Gênesis, Deus cria tudo, ele diz ao homem, domine. Em outras palavras, ele está dizendo ao homem, governe. E quando você vai para o Apocalipse, a Bíblia termina falando do governo de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, se você olhar em todo o contexto bíblico, você vai ver a Bíblia falando sobre governos. E você vai ver todos os exemplos. Você vai ver homens que governavam segundo o propósito daquilo que era o coração de Deus, homens que estavam sendo inspirados pelo Espírito de Deus e faziam um bom governo. Né? E nós vemos do outro lado homens que não tinham temor a Deus, homens que governavam segundo a sua ganância, segundo a vontade do seu poder, segundo os seus propósitos pessoais, e a Bíblia diz que esses governos eram desastrosos, né? A Bíblia diz em Provérbios, e eu gosto muito desse provérbio, diz assim, que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio governa, o povo geme. Então nós estamos vendo isso. Quando nós vemos uma cena como houve em Curitiba esses dias ali, é um absurdo. É um absurdo.
né? Nós não vemos ali, como eu disse, não há palavras de ordens, há palavra de desordem. Né? Há um desrespeito. São pessoas que pregam o respeito, que pregam a tolerância, mas que fazem tudo ao inverso. Eles querem cobrar de nós, cidadãos de bens, né? Querem cobrar o respeito, querem cobrar a tolerância, mas eles não querem se dar o mesmo respeito e não querem tratar com a mesma tolerância. Né? Então nós vemos ali uma atrocidade, um desrespeito completo à Igreja Católica, algo de fato inadmissível, algo que não pode ser tolerado de forma alguma, a partir da própria... a Constituição já garante isso, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer agora, a partir do próprio olhar do ordenamento jurídico, é algo onde a própria Constituição, né, e todo o ordenamento jurídico, ele reprime, né, ele diz ali que isso é algo inadmissível, esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Né? Nós estamos sendo confrontados em todos os nossos direitos de liberdade religiosa, né? E sendo de forma bem ampla, não vou puxar só para mim, de toda e qualquer religião. Na hora que você tem aquilo ali, é o seguinte, aquilo ali é a minha casa, aquilo é a nossa casa, o templo que nós vamos lá para cultuar ao nosso Deus é uma extensão da nossa casa, é a nossa vida íntima religiosa. Então na hora que você adentra ali e você pratica o que foi praticado, é uma invasão domiciliar, de certa forma. É verdade. Né? Então, assim, é algo que a Constituição nos garante, esse direito, é um direito inviolável. Né? Então, assim, se a lei vai ser cumprida ou não, aí a gente já não sabe. Mas que a prescrição, o remédio jurídico para isso, começa logo sim na cassação de mandato. Aquele vereador, ele precisava ser enquadrado ali da falta de decoro, né, e ser cassado pela própria Casa Legislativa a qual ele é membro. E aí sim, isso seria uma resposta hoje para a sociedade e para todo e qualquer católico e para todo qualquer que pratique alguma religião, que seja religioso. Porque hoje, nesse episódio, foi na Igreja Católica, mas nós poderíamos aqui enumerar várias outras situações de igrejas evangélicas que sofreram do mesmo jeito, de terreiros de outra religião. Então, assim, a gente está falando de tolerância ou intolerância religiosa, e aí nessa hora a gente tem que ser bem abrangente. Não adianta eu puxar só para mim ou Jair puxar para dele. Se a gente admite hoje isso na Igreja Católica, amanhã ou depois nós vamos ser a próxima vida. Com certeza. E aí, Jair, na sua visão espírita? O pastor Wellington foi muito feliz quando classifica a atitude do vereador como uma hipocrisia, né? Porque de fato pregam uma coisa e defendem outra e praticam outra, mas não é de se espantar porque eles são assim, né? Eles faz parte do modus operandi da esquerda de sempre pregar uma coisa e fazer outra. Eu não classificaria nem que se foi, pegando aqui, fazendo um paralelo com a temática do debate aqui, a política na religião, a religião na política. Na verdade foi uma invasão partidária, né? Uma invasão dentro de um culto religioso, que uma missa estava ocorrendo, e isso está prescrito na Constituição como um crime, é um crime. Ainda tem o padre Lancelotti aí que dando depoimento de apoio, um absurdo, um padre até de renome, dar apoio a uma atitude invasora como essa. Mas a gente está aqui também para discutir essa relação da política com a religião, da religião com a política. Na verdade, que bom que a gente está aqui discutindo isso, né? Porque a gente foi, ao longo do tempo, culturalmente formado de que política e religião não se misturam. Ora, isso é estratégico, né? Quem sempre esteve no poder sempre quis deixar os religiosos de lado. Por quê? Porque é justamente para poderem implantar as suas políticas absurdas, como por exemplo o marxismo, lá no Manifesto Comunista. Marx é muito claro em relação à família, ele é contra literalmente a família. Até trouxe aqui anotado o que é que diz Marx, por exemplo, no Manifesto Comunista. A família burguesa desvanece naturalmente com o desvanecer do seu complemento. E uma e outra desaparecerão com o desaparecimento do capital. Ou seja, eles classificam a família como algo pernicioso, como algo ruim. E é por isso que a gente é chamado agora a nos posicionar. Eu lembro bem aqui, aí, evocando aqui, pastor, o João capítulo 18, no versículo 36 e 37, que diz o seguinte, lá Jesus diante de Pilatos, né? E Jesus diz,
O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. E aí Pilatos indaga, você é rei? E Jesus responde, tu dizes que eu sou rei, de fato. Por esta razão nasci e para isto vim ao mundo para testemunhar, para o testemunho da verdade. Todos são da verdade, todos que da verdade me ouvem. E aí Pilatos pergunta, né, mas o que é a verdade? Bom, a verdade, ela é relativa. Agora, em se tratando da religião, em se tratando de Jesus Cristo, acho que ele inclusive foi muito claro quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então esse é o caminho que nós devemos seguir para a gente garantir, no mínimo, por exemplo, que se evite a erotização das nossas crianças, a imposição da ideologia de gênero, da legalização do aborto, da legalização da maconha, da desconstrução da família. Sabe por que isso aqui ainda não é fato no Brasil? Porque as famílias estão se posicionando, porque religiões estão começando a discutir política, estão participando, estão sendo chamadas, porque o que Pilatos fez lá com Jesus foi lavar as mãos. Isso é neutralidade. A neutralidade sempre favorece aquilo que é mais pernicioso para a sociedade. Então, quando o religioso se posiciona, ele está dizendo, não, eu quero aqui a integridade da família. E a família, né, pastor, ela é muito importante em todos os contextos. A gente pega, por exemplo, os países que foram devastados por guerras, por fenômenos naturais, eles tiveram uma capacidade de reconstrução justamente porque a célula família se mantinha. Porque foi a partir da família que esses países se reconstruíram, exemplo do Japão. Então a gente tem a família, esse sustentáculo da sociedade, que a esquerda tem uma visão contrária, muito embora não assuma. Eles dizem que são a favor da família, mas não são. Está aí o que eles pregam, o que eles defendem. Vamos ler, vamos estudar o que é que esse pessoal defende. Eles pretendem destruir as famílias para ter uma sociedade mais vulnerável. Verdade. E como é que esse povo destrói a família, né? Me permita, antes da gente adentrar no outro ponto, fazer só um complemento daquilo que, em cima do que o Jairo falou. Eu entendo, Jairo, que o homem, né, e parte dessa sociedade, sobretudo esses que se posicionam como de esquerda, politicamente falando, eles relativizaram a verdade. Nós cristãos, nós não podemos aceitar isso. Correto. A verdade para nós ela é absoluta. Eu ia falar não isso. existe relativização da verdade. A Bíblia diz que, inclusive, a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. A Bíblia está deixando muito claro o seguinte: tenha partido, tenha postura, tenha posição, saiba se posicionar ou para a direita, ou para a esquerda, ou para sim ou para não. Não tem lugar aquele que é cristão de estar em cima do muro. Aquele que é verdadeiramente cristão e que é conservador segundo a luz da Bíblia, não tem lugar para a terceira via. Ou você é de Deus ou você é do diabo. A gente tem que ser taxativo, cara. Exato. Então não tem relativização de verdade segundo as Escrituras. Então assim, eu não poderia, como pastor, deixar de trazer isso claro. Eu entendo, pelo que você falou, e eu concordo que o homem, ele relativizou essa verdade. Mas nós não podemos aceitar Cristo, isso. Quando a gente citou, foi muito claro, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. E diga-se, ele diz, eu sou o. Ele não diz, eu sou um. Né? Isso me remete, quando eu concluí o meu curso de Direito, e eu participei do culto ecumênico naquela hora, e tinha um representante dos espíritas, e tinha um padre, e eu fui como pastor, como representante da igreja evangélica. Foi exatamente esse texto que eu usei, né? Começou a representante do kardecista falando, depois eu padre e eu fui por último, né? E por último eu dizia só aquilo, eu dizia, olha, eu fico muito feliz em ter ficado por último, porque eu acredito que os dois que me antecederam, eles usam a Bíblia como manual de vida. A gente tem algumas divergências doutrinárias, mas eles usam a Bíblia. Então eu me dou o luxo de nem sequer só pegar a minha Bíblia em si. Então eu citei só um versículo, só esse versículo, né? Quando o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acho que não há dissensão entre a gente, espírita ou católico, evangélico, quanto a isso. É uma verdade absoluta. Então quando Jesus disse, eu sou o caminho, o que é que eu entendo? Eu entendo que não há o espiritismo, não é a igreja católica e não é a igreja evangélica que é a porta é Jesus. Então é por aí. Então ele é o caminho. Então ele é a verdade. Então não há outra verdade
a não ser essa. Então, se nós somos conservadores e cristãos, independente da vertente, isso é um valor absoluto para nós. E é importante, Gorete, também acompanhando esse raciocínio do pastor, a gente tem que deixar muito claro o que é política, né? No automatismo as pessoas sempre ligam política à questão só partidária, a Bolsonaro, a Lula. Não, política ela é a arte do convencimento, é a arte do poder, é a arte da conquista, né? Então a ciência de governar. A gente aqui está fazendo política quando a gente está conversando. Quando a gente está num diálogo com alguma pessoa, a gente está fazendo política. Então a gente precisa entender. Quando você tenta convencer uma pessoa do seu ponto de vista também, né? Exatamente. Então quando a gente se isenta da política, significa dizer que alguém está resolvendo pela gente. Que alguém está construindo algo pela gente. E a gente fica omisso. É por isso que os religiosos estão cada vez mais presentes e devem continuar discutindo sim política e participando da política. Porque onde não tem luz, o que é que acontece? As trevas dominam. Né? Então vamos trazer luz para as discussões, vamos trazer luz para a gente manter, por exemplo, a nossa sociedade sem esse foco aí direcionado todos os dias da imprensa, de estar inclusive em programas partidários, de destruição mesmo da família. Estou muito claro. Perfeito. Essas estratégias. Perfeito. Eu quero dar um alô aqui para os que estão aqui nos assistindo, né? Tem um pessoal do Aliança que está aqui nos assistindo. Tem aqui a Ruth Freitas, o Iraldo Luna é um pastor também, viu? Tem o Alisson, boa noite Alisson, o Erivaldo José Alves, o Alex também. Erivaldo é pastor lá do Cabo, da Batista, um amigo da Academia Cabeça de Letras. 2 pastores assistindo a gente aí, que coisa boa. Tem aqui o Tony Figueiredo, deve ser, você conhece o Tony? Tony lá do Cabo, o Mosca Minha, o nosso amigo também, Robério Ramos. O Cabo tá em peso aí, coisa boa. Participando aí, pessoal. E Gianine do Aliança. Nossa, um abraço. Gianine, abraço. Um abraço grande para você, Gianine. E eu quero pedir aqui a vocês que vocês compartilhem o nosso podcast, que vocês não esqueçam de dar o like. Dá o like aí, que isso é muito importante para a gente. Deixa um comentário, que isso faz o YouTube mandar mais para mais pessoas, não é isso? E queremos também, Alex, coloca o nosso Pix, né? O Aliança conta com a contribuição de vocês. Precisamos. Esse ano vamos trabalhar muito. Nós não temos ajuda financeira de ninguém. Somos nós, quando a gente quer fazer um movimento, sai puxando um pouquinho de cada um, pede para outra pessoa para ajudar. E aí, esse programa a gente está unindo o útil ao agradável. Está aqui o nosso Pix. Quem puder contribuir, nós agradecemos e faremos muita coisa com essa ajuda de vocês. Temos panfletos para fazer, temos viagens no interior, gasolina está cara, né? Mas se Deus quiser vai baixar, né? Então, a gente conta com a contribuição de vocês, tá certo? Um grande abraço, aguardo mais. Compartilha aí, gente. Chama o pessoal aí que vocês conhecem. Diz que está tendo aqui um bate-papo muito bom sobre política e religião, tá certo? Então ficou assim. Você tinha terminado falando? A gente falando sobre essa questão do que é, né, a política como ciência, como arte, né, da importância dessa discussão e dessa participação, porque onde os bons não atuam, os maus se aproximam. Isso. E a gente precisa estar presente, sim, na política. Eu tinha perdido o fio da meada, que eu fui falar com o pessoal. Gente, eu quero também falar o seguinte, pastor, eu sinto muito, eu percebo, quando eu digo sinto muito, eu percebo que os cristãos, de um modo geral, os praticantes, principalmente, eles não querem se envolver na política, né? São muito tímidos, são muito calados. A gente pede para... Eu não vou dizer que não é de maneira nenhuma para deixar de ir ao dia do Senhor, de ir para a igreja, porque primeiro honrar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas quando tem um evento no sábado, quando tem mesmo um evento que durante a semana que precisa da contribuição de vocês, de dar o voto, de lutar, estamos precisando que a gente lute pela nossa liberdade. Hoje a nossa liberdade está em perigo,
né? Estamos a um fio de perder a nossa liberdade com essa história desse passaporte, né? Então, e eu vejo os cristãos parados, baixando a cabeça e acham que só orar resolve. Eu digo que orar, a gente não pode deixar de orar. É o nosso alimento, né? O nosso alimento é a oração, entregar a Deus, confiar nele. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, né, pastor? Sim. E aí? Como é que é o pessoal da sua igreja? Como é que... Gorete, Você nota eles parados também? Eu tenho falado muito disso nas igrejas onde eu chego. Eu percebo que muito do que a gente está vivendo em detrimento dessa estagnação, dessa inércia dos cristãos, é fruto da má escolha. A má escolha, ela causa um discreto, ela causa como é que eu poderia dizer? Ela causa um descontentamento e as pessoas, às vezes, elas chegam ao ponto de estarem totalmente desacreditadas, desiludidas com o meio. E eu volto assim, eu tomo para nós, na condição de cristão, na condição de um simples eleitor, eu digo que isso é reflexo, isso é fruto, né? Porque nós temos escolhido mal, porque nós não temos sido talvez mais criterioso. Eu costumo dizer o seguinte, que você tem que ir a fundo para conhecer o seu candidato. E conhecer não com aquela figura que está se apresentando no momento da eleição. Porque é fácil você incorporar ou absorver ali uma imagem que um marqueteiro criou para aquele momento. Ou seja, você absorve ali um produto que está sendo exposto e está sendo colocado à venda no mercado naquele momento. Para você fazer esse papel é simples. Não precisa ser um ator profissional para isso. Um pouco treino, você absorve e você vende o seu produto. Eu tenho dito para as pessoas que nós devemos olhar as raízes. Eu não acredito que alguém seja um bom político se ele não é um bom pai, se ele não é um bom marido, se ele não é um bom filho. Quando você olha para a história de vida de uma pessoa e você descobre que ele foi um filho ruim, eu digo a você, ele nunca vai ser um bom representante seu. Se você olha para casa e você vê que o histórico de vida daquele marido é um cara que não é marido de uma mulher, ele tem mulheres em toda a esquina, ele é um cara que não tem a fidelidade para com a esposa dele, ele nunca vai ser um representante seu. Um cara que ele não trata bem os filhos, ele não tem diálogo com os filhos, ele não governa bem a sua casa, ele nunca vai ser um bom representante seu. Ora, eu vejo, Gorete, o seguinte, a Bíblia diz que aquele que não governa bem a sua casa, ele não é apto a estar à frente de uma igreja. E quando você coloca uma igreja, está falando ali de uma igreja local, e a gente está falando de um número, de certa forma, um tanto quanto limitado de pessoas. Ora, na hora que você vota em mim, na hora que você escolhe um candidato para lhe representar, eu costumo dizer que você está assinando uma procuração e dizendo o seguinte, a minha voz agora eu lhe entrego, fale por mim. É verdade. O que é interessante é o seguinte, que quando eu sou advogado, e quando alguém vai escolher um advogado para patrocinar, para ser patrono de uma causa dele, normalmente ele pede informações. E ele vai se informar bem, porque ele quer aquele Quer direito. saber se ele ganhou muitas causas, né? Ele quer aquele direito dele bem defendido Bem em juízo. representado. Né? Então é o seguinte, aí você toma 1000 informações, às vezes para uma única causa, às vezes até algo simples. Né? Às vezes alguém que teve uma negativação indevida, uma empresa de telefonia, uma concessionária que negativou de forma indevida, mas você quer um bom advogado para lhe representar ali, para falar por você em juízo, para ver se você consegue uma boa reparação por dano moral, por exemplo. Mas e por que na hora de você nomear um representante que vai ser a sua voz no parlamento durante 4 anos, você se deixa levar por um discurso às vezes fabricado naquele momento?
você não investiga a vida do camarada, você não olha o histórico de vida dele, você não olha se ele foi um bom filho, se ele é um bom pai, se ele é um bom esposo, você não olha o crédito dele no meio do que ele convive. O camarada às vezes simplesmente diz, eu sou cristão. Aí você vota nele porque ele está dizendo que é cristão. Você vota nele porque ele tem um título de pastor. Vá ver a vida dele. Olhe no ministério que ele faz parte. Olhe se ele passou em duas, três igrejas, como foi a conduta dele. Quem pastoreou ele lá atrás, continua com amizade pessoal. Eu tenho assim... Eu não gosto de usar esse termo, mas eu poderia dizer assim para se tornar mais fácil de entender. Eu tenho o orgulho santo de dizer que os meus pastores, desde a minha infância, são meus amigos até hoje. Coisa boa. Então, assim, eu digo assim, as igrejas por onde eu passei, seja na condição de um simples membro, ou de um pastor titular, ou de um pastor auxiliar, eu tenho a hombridade de dizer o seguinte, eu chamo todos eles para darem referência. Eu vou mais longe, eu dou o telefone de todos eles, para qualquer pessoa tomar referência. Então, assim, eu estou dando o meu exemplo, porque eu acho que é a melhor forma da gente tratar disso, né? Mas a pergunta é, quando você vai escolher um candidato? Você simplesmente vota nele porque ele diz que ele é pastor, porque ele diz que é cristão, porque ele é da sua religião, porque ele é um espírito que Jairo conhece, ou que de repente ele está à frente ali de uma casa? Isso por si só não dá para ser uma referência. Isso pode começar a lhe chamar a atenção, mas vá mais a fundo. Se ele tem mandato, se ele já teve mandato, olhe as condutas dele. Que valores ele defendeu, quais foram os projetos que ele apresentou, o que é que ele defende. Você tem um parlamentar que nunca usou da tribuna para defender absolutamente nada. Meu irmão, ele está no lugar errado. Essa sua chamada para avaliar o passado, avaliar quem foi o candidato, me lembrou uma questão aí que é importantíssima nesse momento. Um dos candidatos a presidente já recrutou um pastor desses aí que são mercenários para... com um bom papo, para fazer o trabalho nos evangélicos, sobretudo nos evangélicos, no religioso de uma forma geral, porque primeiro ele vê em Bolsonaro um potencial natural de voto religioso. E é justamente nessa linha, né, da media training, da preparação, do midiático. Agora, o que é que está por trás desse candidato? Esse candidato reza pela cartilha marxista, reza pela cartilha de Frederic Engels. Caio Coppola já fez um trabalho bom pra gente. Caio já resumiu, já trouxe... Foi lá, esmiuçou a vida do cara e trouxe. E tá aí para quem quiser assistir. Você pode ir aqui, pode ir no YouTube lá e procurar lá o Boletim Coppola, porque ele já trouxe esmiuçada a vida desse camarada. Agora, quanto a essa pergunta inicial de Gorete, se é animador, se não é, esse cenário local, Brasil, como também mundial, se a gente colocar, né, um olhar sobre a demografia mundial, os estudiosos dizem que há em torno de 2 bilhões e 700 milhões de cristãos no mundo. É um exército enorme. Imagina se esse exército todo tivesse em atividade constante, como nós estamos aqui, a gente teria um outro mundo diferente, não tenho dúvida. Mas aí pode ser que isso seja desanimador, mas não é. Aí a gente vê uma eleição como a de Bolsonaro no Brasil. Um cara que não tinha marqueteiro, não tinha partido, fez campanha por um celular, não conhecia. Na minha cidade ele teve 30 mil votos, ninguém ouviu falar de Bolsonaro, ele teve 30 mil votos lá. E se elege presidente. Por quê? Porque os religiosos decidiram que participar da política. Então isso é bom, isso é importante para o debate, porque agora a gente tem o que comparar, porque antes era só a esquerda, que ficava se revezando, um dizendo que era centro-esquerda, esquerda radical, esquerda moderada, e a gente nunca teve a direita de fato agora governando. E a gente está tendo a experiência, por sinal, muito bem sucedida com Bolsonaro. Tá aí o Nordeste, né? Com água. E uma coisa que é interessante, porque às vezes as pessoas perguntam, o que foi que vocês, cristãos, evangélicos, crentes, viram em Bolsonaro? O que mais chamou a atenção, de modo geral, ao cristão, sobretudo a nós, evangélicos, é simples. Ele nunca mudou o discurso. Em 30 anos de vida pública, coerência. A linha dele sempre foi a mesma. Então isso despertou. Buscando a verdade. Claro. Né? Então isso despertou, isso atraiu o Gorete, isso veio aquele despertar, dizer assim, peraí. A gente viu os desmandos, a gente viu os descasos, né? A gente viu toda a bandidagem que, por mais que hoje possa o judiciário ter inocentado numa situação ou outra, mas eu acho que não tem aquele que de repente não quer enxergar.
Mas não tem como a gente ser alheio, não tem como a gente ignorar os fatos, não tem como, sabe? Então, olhando para isso, aí a gente vê do outro lado alguém que muitas vezes foi ridicularizado, que muitas vezes ficou só no parlamento, né? Fotos, imagens, tem dele lá falando sozinho, literalmente. Mas aí quando você olha para isso e você vai ver o discurso dele de 30 anos atrás, é exatamente o mesmo. Então isso trouxe um crédito que até então ninguém tinha despertado. Ô pastor, e o que interessa de tudo é que essa coerência, ela tem uma força tão grande porque ela derruba justamente a hipocrisia. Porque quando você tem uma coerência em lado, você é um paralelo com a hipocrisia. Aí você analisa, por exemplo, tá aí agora, o PSDB junto com o PT, Alckmin com Lula, que se degradavam e estão mostrando que sempre foram unidos. Bolsonaro não é assim, Bolsonaro sempre foi autêntico, né? Sempre foi autêntico. Sempre a mesma postura, né? Exatamente. Então isso traz, você vê, e mesmo tendo assumido a presidência do país, continua mesmo. Às vezes situações que até nós muitas vezes até criticamos, pelo jeito autêntico dele de ser, né? Às vezes a gente quer cobrar porque a gente está acostumado, às vezes com aquele protocolo todo, aquela coisa do cargo. Cara, mas assim, sabe, hoje eu olho para isso mesmo entendendo, às vezes até que ele muitas vezes ele dá um passo a mais onde ele se prejudica. Mas quando a gente olha para o outro lado e que a gente vê, pô, o cara é autêntico até sabendo que pode se prejudicar. E se não for o Bolsonaro, vai ser quem? Porque a gente não vai botar em Bolsonaro porque Bolsonaro fala algumas coisas, alguns palavrões aqui, tem uma posição aqui ali polêmica. Mas enquanto governante, o que é que a gente pode dizer? Não tem corrupção, está havendo trabalho, está havendo ações, tem política, tem respeito, tem seriedade. É isso que a gente quer para governar o país? A gente quer pessoas ou a gente quer gestor? Bolsonaro é um gestor, né? Jairo, e eu acho que nunca no Brasil, você nunca viu um governante invocar tanto o nome de Deus. Você nunca viu um governante pedir tantas orações. Você nunca viu um governo do Brasil em toda solenidade ter um momento ali de ter um pastor, de ter pastores, de ter padres abençoando aquele momento, orando, rezando. Então assim, você nunca ouviu falar nisso no Brasil. E isso a gente tem que falar de maneira enfática, porque o povo brasileiro é sim culturalmente, originalmente um povo religioso. Exato. Né? Se você vai no cristão de modo lato, de modo geral, nós temos mais de 80% da população que se autodeclara. Não sou eu que estou dizendo, quando vai se fazer um censo, mais de 80% da população brasileira diz, eu sou cristão. Se a gente vai individualizar isso, e eu não tenho números exatos, mas eu sei que mais de 1/3 da população hoje se autodenomina cristão evangélico. A gente sabe que um número maior do que esse se autodenomina cristão católico, que mais um percentual se autodenomina cristão espírita. Então, quando você olha para isso, a gente não pode abrir mão disso, são os nossos valores, é a nossa crença, é aquilo que nós sempre tivemos a liberdade de falar, de crer e de cultuar. E hoje já começamos a ver ameaças quanto a isso. É verdade. Então a gente não pode se calar diante disso. A nossa inércia nessa hora pode nos custar muito caro. Nós estamos olhando aqui do lado, a Venezuela, que era há 20 e poucos anos atrás o país mais rico de toda a América Latina. País hoje totalmente destruído por conta do comunismo. O Chile, o cara acabou de assumir, né? O Boric já quer situação. acabar com as Forças Armadas. Já desarmou a polícia, já está aí. Então é bem complicado. É caos, isso, né? Ele defende o caos. Então é hora da gente chamar a atenção, é hora da gente despertar o nosso povo para isso. Nós temos que de fato falar. Todo e qualquer microfone que nos estiver disponível, nós temos sim que abrir a boca e despertar o nosso povo. E a gente não pode ter vergonha. Você cristão, você que vai à igreja, você que é membro de qualquer igreja, de qualquer religião, de qualquer centro, você não pode se omitir mais. Você tem que reclamar, você tem que brigar, você tem que, depois de louvar a Deus, de reservar o dia de Deus para Ele, que é o domingo para nós, né? Para nós é o domingo.
Então, você, depois que você fizer suas, que você acha que é sua obrigação, que é fazer a vontade de Deus, você tem que brigar pela sua liberdade, brigar pelos seus direitos, pelos direitos dos filhos de vocês. Temos aqui a Andresa Falcão dando boa noite, Andresa. Ela está dizendo aqui que o povo está em uma hipnose em massa. É verdade, o povo está dormindo, está hipnotizado. Janine está dizendo que ser cristão é amar o próximo. E como é que se vai amar o próximo se apoia assassino, ladrão, oportunistas, corruptos, né? Como é que se consegue amar o próximo desse jeito? Quem defende o aborto, por exemplo, a eutanásia. Exatamente. Então, incoerência total, né? Uma vez que você tenta eleger como seu representante aqueles que discursam em tudo que vai de encontro ao que você professa, ao que defende, é complicado você tentar conectar isso, né? A gente viu aqui, mandaram um recadinho aqui pra gente, lembrando, né? Porque a gente não pode esquecer muitas coisas que a gente sabe que Bolsonaro fez, mas pediram pra gente lembrar mais isso aqui. Aumentou o Auxílio Brasil, deu aumento aos professores, a composição, composição do Rio São Francisco. Transposição. A transposição do Rio São Francisco e por aí vai. Se a gente for enumerar aqui, são mais de 5.000 obras entregues pelo presidente Bolsonaro. Se a gente for dizer aqui, vai passar a live todinha só dizendo. Na minha cidade, inclusive, tem uma, né? Que é a refinaria Abreu e Lima, que inicialmente o custo estava previsto em 2 bilhões. O PT concluiu em mais de 20 bilhões. Quer dizer, houve muito desvio e mesmo assim não concluíram, né? E Bolsonaro agora vai aportar, parece que esse ano ainda, mais 8 bilhões para poder concluir a Abreu e Lima. Que, por sinal, é um acordo com a Venezuela, né? A Venezuela seria parceira, ia dividir esse custo, deu um calote, como todos deram um calote no Brasil, da Cuba aí que mandou fumo pra gente. Cuba queria pagar com charuto, Venezuela ia pagar com o quê? Não, Cuba tá lá, tá documentado. Se não tiver dinheiro, vai pagar com charuto. Absurdo, né? Olha, não sei não, viu? Então eu quero aqui, assim, só... Eu estou preocupada, pastor. Eu quero deixar um recado para os fiéis. Quero que você deixe um recado para o pessoal do centro que você participa, para a pessoa se envolver mais, para a pessoa participar, a pessoa tem que fazer alguma coisa. Vocês estão muito parados, minha gente, tá devagar, não é porque é dona de casa que não pode... Isso aqui, né? Que ferramenta maravilhosa, né? Nós temos. Isso aqui a gente pode saber da vida de todo mundo por aqui, né? Sim. Isso aqui não é só para a gente escutar música, nem saber da vida dos artistas que está passando por aí. Vamos saber da vida dos políticos um pouquinho. Apesar de que a vida dos políticos está toda escancarada aí. Tá muito fácil, aberta, é fácil descobrir. A menos que você queira se enganar, né? Se você quiser se enganar. Mas se não, com pouca coisa você consegue um relatório bem apurado aí. Você sabendo o que você vai assistir, você tem. Eu fico preocupada que tem gente sabendo que o cara é ladrão, que o cara desviou, não só ele, que pessoas que, como, eu vou dar nome a uma coisa, que eu não sei ficar dizendo assim, porque o 9 dedos, não. A pessoa fica sabendo que o Lula é ladrão, fica sabendo que Sérgio Moro é um traíra, tá certo? Fica sabendo que aquele outro de São Paulo, que calcinha apertada, o João Dória, né? Fica sabendo que o cara é outro traíra, que só quer ganhar dinheiro, vender o Brasil para a China, fazer... No nazismo, tinha o ministro da comunicação de Hitler, ele tinha a seguinte máxima, né? E, inclusive era aplicado literalmente isso. Uma mentira 1000 vezes contada se torna uma verdade. Né? Repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Então eles usam muito dessa tática, tá aí agora aliado com a mídia, dizendo que existe corrupção no governo de Bolsonaro para querer, no mínimo, tirar a atenção da corrupção dele e não se encontra Bolsonaro, como o pastor bem falou, há mais de 30 anos. E outras narrativas que tentam construir, e é preciso, aí sim, precisa a gente se vacinar, precisa quem está em casa, quem está em dúvida, quem está iludido, inclusive, acreditando... Tá falando da vacina, é outra vacina, viu, né? Exato. É a vacina da consciência, a vacina do conhecimento, da busca da informação, isso é fundamental. Exatamente. Gente, como eu disse na outra live que eu já vim aqui, eu vim da esquerda, né? Eu passei 37 anos na esquerda. Então, eu me iludi por muito tempo. Eu acorde você também.
É hora de fato de um despertar. O que você está fazendo na igreja, pastor, para os fiéis participarem, agirem, acordar, você... Aurélia, eu digo o seguinte, igreja, a gente tem que pregar as escrituras. Sério? Igreja é lugar de falar da Bíblia. E eu digo o seguinte, se aquele que é cristão, ou aquele que está indo para a igreja, para ouvir o evangelho, se ele estiver atento para ouvir a mensagem das escrituras, vai ver que ele vai abrir os olhos. E assim como um dia as escamas caiu dos olhos de Jairo, do nosso amigo aqui, ele vai ter as escamas caídas dos olhos dele também. É impossível que você esteja de coração aberto para a palavra de Deus. É impossível. E que essa palavra não lhe liberte de tudo aquilo que é mal. Então assim, dentro da igreja, a gente prega a palavra. O que eu tenho muitas vezes, nesse momento, em um ano eleitoral, é fazendo essa conotação das escrituras naquilo que a Bíblia trata de política. Eu costumo dizer, a Bíblia é um livro político. Porque falar de política é falar de governo. E a Bíblia fala de governo, como eu disse aqui inicialmente, de Gênesis a Apocalipse. Então, nesse contexto, a gente tenta, segundo a luz das escrituras, traçar o perfil de homens que podem dar frutos, segundo a Bíblia, com temor a Deus, que possa trazer bons frutos à sociedade, sendo um bom representante. Então, se ele tem a palavra de Deus no coração dele, se ele pratica essa palavra, se ele tem a Bíblia como um manual de vida na prática, e não como um mote eleitoral, e não como um mote para o momento, para conquistar os votos do cristão. Você pode ter certeza, se ele tem a Bíblia como um manual de vida e ele pratica essa palavra, é impossível que ele seja um mau representante. Então, nós, como líderes de igreja, nós que estamos ali, que temos a oportunidade de estar num púlpito pregando, nós vamos simplesmente nos ater às escrituras, traçando o perfil de pessoas que são comprometidas com as escrituras, com a palavra, que vive segundo a Bíblia. E quem está ouvindo isso, se ele tem coração aberto para identificar alguém comprometido com o reino de Deus, comprometido com as escrituras, ele vai passar na mente dele, ele vai enxergar pessoas que são de fato cristãos, comprometidos com as escrituras, e ele vai enxergar um leque que ele pode optar e que ele pode votar. Eu entendi o que você falou. Você está certíssimo, é por aí. Mas eu acho que eu não me fiz entender direito. O que eu estou falando é o seguinte, que o cristão entendeu a pregação, conseguiu captar, prestou atenção. Mas quando sai dali, da igreja, é como se esquecesse tudo aquilo, tá certo? Na hora de brigar, na política mesmo, na hora de brigar, de procurar os seus direitos, de procurar o que é certo, o que é errado, o cara tá ali, ó. Acho que aí... parado. Como é que ele teve esse entendimento se não reage, pastor? Jairo, eu vejo isso, eu acho que a gente tem que entender qual é o nosso objetivo. Veja, nós já estamos numa maturidade. A nossa geração já está mais próxima do fim. Mas a pergunta é, e a geração dos nossos filhos? Sim. Né? Sim. Eu não sei se você já tem neto. Tenho neto. Pronto, tem neto. Então, a geração dos seus netos. Estou super preocupada. Então, assim, é isso que a gente tem que olhar. Ora, se com essa libertinagem, não é liberdade, libertinagem toda que está havendo no mundo, às vezes já está difícil de nós criarmos os nossos filhos segundo aquilo que são os nossos princípios de vida. Imagine se isso deixar de existir. Então, eu acho que nós temos que talvez voltar o nosso olhar mais para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, eu acho que se a gente olhar para eles, a gente vai despertar. E aquilo que a gente está ouvindo e aquilo que a gente está começando a entender, a gente vai ter um desejo maior de implantar,
de permanecer, de continuar no gozo desse exercício desses direitos que hoje nós temos e que amanhã pode ser retirado de nós. Exato. E outra coisa, né, pastor, se entendendo aí como cristão, já que também a gente está falando de religião e política, é de que qual o papel do cristão num momento como esse, né? Nós somos cidadãos também. Nós não devemos ficar alijados ao processo, achando que Deus vai resolver tudo, que tudo vai cair do céu para resolver. Não. A gente tem, inclusive, o livre-arbítrio, Deus nos garante isso, essa preciosidade, justamente para a gente agir em prol da gente mesmo. E a gente precisa, enquanto cristão, entender que, como já disse Tiago, a fé sem obras é morta, como disse Madre Teresa de Calcutá, mas vale as mãos que ajudam do que aquelas que apenas oram. Então é preciso a gente também agir enquanto seres humanos, aqui na nossa sociedade, intervindo e participando na construção de uma sociedade melhor. Porque senão alguém vai fazer isso pela gente, e geralmente não são pessoas com boas intenções. Não são pessoas que têm Deus no coração, não são pessoas que seguiam por princípios cristãos. Então esse é o grande perigo. A gente tem a obrigação, antes de tudo, de atuar também na política. Ô Jairo, tem um pastor amigo meu que ele diz assim, Deus, presta atenção nisso, Deus não tem título de eleitor. Isso. Veja, isso é muito sério. Perfeito. Isso é muito sério. Se a gente olha para o contexto, Perfeito. se a gente olhar para a história bíblica, é interessante. Porque Deus, assim, havia os profetas, havia os sacerdotes, que eles eram instruídos por Deus para ungir os reis. Ok? Hoje, a fase é diferente. Quem ungimos nossos reis somos nós através do sufrágio nas urnas, através do nosso voto. Aquela responsabilidade que antes era de um número pequeno, porque você tinha poucos sacerdotes, você tinha poucos profetas que faziam esse papel e que tinham a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e saber quem deveria ungir como rei. Hoje esse papel é nosso, através do sufrágio nas urnas, através do voto. Correto. Então aquela responsabilidade que era de um número resumido, nós, eu e você, os nossos ancestrais, lutou para isso. Lembra que lá atrás eram os poderosos quem escolhia? Não é? Você tinha uma classe, uma elite que escolhia. Poucos podiam votar. Poucos podiam a votar. Mulher não votava. A mulher não votava porque tinha que ter um poder aquisitivo mínimo para poder ter o direito a voto. Aí nós conquistamos isso. O direito igualitário. Todos nós temos esse direito. Aí muitas vezes nós somos relaxados. Muitas vezes votamos de qualquer forma. Então fica o nosso alerta. Dá o nosso direito Que apesar- pro outro quando não vota, quando não quer votar, que está revoltado, né? Tem muita gente que não quer votar. Que apesar de todo alerta, de todas essas buscas que o pastor se refere, que a gente deve buscar, como por exemplo olhar nossos filhos, olhar nossos netos, para a gente se comprometer mais com a gente mesmo, a gente deve se manter no otimismo. Quando o pastor historia essa pequena passagem aí do processo eleitoral, das conquistas que foram feitas, a gente vê nas mais variadas nuances da sociedade esses avanços também. Então a gente está, apesar de tudo, evoluindo, e graças a Deus. Por exemplo, a gente está aqui agora no podcast, entrando na sua casa. Não tinha isso antes. Eu sou daquela geração, acho que vocês também, Sim. de que bastava sair na Rede Globo. Não, saiu no Jornal Nacional, é verdade. Isso. A gente foi Ainda criado hoje assim, tem gente que exato. acha Infelizmente, que ainda acha tem gente isso, que pensa Mas é muito assim. pouco, mas hoje a gente tem aqui o podcast, que pode debater, que pode questionar, que você Mas pode opinar. Tantas pessoas não se interessam por política, aquele que eu disse, não se interessa por política, e não vai assistir um podcast, vai ver a novela. Mas as pessoas boas estão se movimentando. Está aqui um exemplo, que é o pastor Wellington, na Missa de Corpo Presente. Eu conheci, eu identifico como uma pessoa séria, que está se colocando, inclusive, como candidato a deputado federal, vai ser o meu candidato, né, pela seriedade que ele conduz as coisas, porque são pessoas assim que a gente está precisando para a gente fazer diferente. Magno Malta diz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, quando começou as telas, é uma tela de cinema, né? Aquela coisa que quando chegava numa cidade, chegava ali, era uma festa, né? Depois aquilo veio à televisão e começou as pessoas que tinham mais posse adquirir uma televisão. Nas cidades antigas lá havia aqueles carramanchão, aquelas coisas que tinham uma televisão na praça. E hoje, aí chegou o tempo que todo mundo tinha uma televisão dentro de casa e hoje todo mundo tem uma televisão na mão. Na mão. Cada uma na mesma casa e cada uma com a sua. Então assim, Moretti, ninguém tem o direito de dizer assim, eu não tinha essa informação. Exato. A informação Eu não está sabia. aqui. Eu né? não sabia. Eu não sabia. A informação está aqui.
Na sua mão, a informação está. Então pesquise, busque. Aqui você... É até a máquina do tempo, né? Você vai pro passado, você tá no presente, você tá no futuro. Gostei. Por aqui você consegue. É Você consegue buscar a história de um candidato e ver lá no passado o que foi que ele fez. Né? Verdade. Como é a história política dele, aquilo que o pastor está colocando. Então, a gente pode errar? Pode. Né? De repente a gente pode votar numa pessoa que a gente faz uma expectativa e de repente ela surpreende. Mas a probabilidade de a gente acertar é maior quando a gente analisa a história daquela pessoa. Sim. A história familiar, da história de trabalho, da relação de... Quer ver uma coisa interessante, Thiago? Tem gente hoje, pensa como é interessante, e essa coisa do personagem político. Tem gente hoje fazendo de seu mote de campanha, do seu estilo de mote de vida, um discurso falando sobre família. Coisa bonita, né? Eu sou defensor da família. Aí o cara vai ver a vida do cara. O cara não tem nenhuma família. O cara é totalmente desequilibrado. O cara nunca foi capaz de governar a casa dele. Mas o mote dele de campanha foi bem trabalhado e ele se elege em defesa da família. Só que lá vai votar e apresentar projetos, votar em projetos e apresentar projetos de lei contra que vai contra. Então, mas veja o seguinte, o que eu estou dizendo aqui, e eu não estou, meus amigos, patriotas, presta atenção, eu não estou aqui falando e querendo lançar a carapuça sobre A, B ou C. Porque se você olhar, você vai ver dezenas que trabalha ou que exerce de alguma forma algum cargo político ou que passeia pela política e que usa esse mote, mas se você for olhar a vida privada, for olhar para a vida dele pessoal, for olhar para a vida dele familiar, você vai ver que é um desastre. Aí eu lhe pergunto, se o cara mente até para isso, ele maqueia até a família dele para conquistar o teu voto, você acha que ele vai ser um bom representante para você? Claro. E o pior é que eu fico me perguntando, tem gente que sabe de tudo isso, sabe que é verdade e vota no cara. Mas esse, Gorete, ele, às vezes ele faz isso, porque tem algum interesse pessoal. Eu tenho dificuldade de aceitar essas coisas. Às vezes tem interesse pessoal muito, por trás e perde também o direito de reclamar depois. Né? Quando você erra no mandato, que são 4 anos, né? Não são 2, para senador são 8, né? Vai ter eleição agora para senador. 8. E se você erra, é um erro de longo tempo. Então precisa ter muito cuidado. A gente culpa muito o político, mas quem coloca os políticos somos nós. Né? E a gente precisa refletir sobre esse nosso voto. Se está sendo consciente, se a gente está estudando a pessoa, se a gente não está trocando por um saco de cimento, se a gente não está trocando por uma cesta básica, por um favor, por um emprego. Porque se for nesse caminho, a gente não constrói o país que a gente está querendo. Jairo, eu costumo dizer que voto não tem preço, voto tem consequência. Tem consequência. O voto é semeadura. Veja, semear é opcional. Você pode plantar ou não, mas a colheita é obrigatória. Se você semeia o seu voto errado, você vai colher um fruto amargo. Amargo já nasce podre o fruto. Deixa eu dizer aqui, tem Manassés José dando boa noite Manassés de São Lourenço da Mata, você conhece Manassés? Tem a Roberta Luna, Robertinha, doutora Roberta, um beijo pra você. Agora fui fazer assim, um beijo pra ele lembrei do... Cuidado, né? É complicado, né? É complicado. Mas não, essa coisa do politicamente correto já passou de todos os limites. Né? Interessante que o Adriz, né, que foi o jornalista, ele sempre se despediu, eu assisto, ele sempre se despediu assim, tchau. Aí tem aqui o Marcos, boa noite, Marcos, pra você, um abraço aqui. Gente, aqui, ó, do lado de cá com essa mão, o Aliança pro Pernambuco, tá certo? Estamos aqui para dizer a vocês qual é o melhor candidato da direita conservador. O nosso trabalho, o trabalho do movimento Aliança por Pernambuco, junto com mais de 20 grupos de direita, estamos imbuídos em escolher os candidatos conservadores de direita. Nós temos, de deputado estadual, vai ter mais de 17 vagas aí para serem substituídos. Futuramente vamos estar distribuindo, fazendo a panfletagem, dizendo quais são os partidos mais perigosos. Um panfleto onde diz pare, olhe e siga, tá certo? Então faremos esses panfletos e vai chegar nas mãos de vocês. Olha, me permite só aqui. Nós temos
Pernambuco tem 49 deputados estaduais. Né? Por mais que a gente tenha uma conta, uma matemática que se faça de uma probabilidade de renovação, mas se o povo acorda, você tem a chance de eleger 49 novos deputados. Novos deputados, né? Exatamente. Como você tem a chance, nessa eleição, de eleger 25 novos deputados federais. Exatamente. Ah, não, mas se renova 1/3 e 2/3 se mantém, se você quiser. Se você quiser renovar por completo, está em tempo. Está nas mãos de vocês, tá certo? Dessa escolha aí da gente renovar, trocar esse pessoal. Tá chegando no final, passa rápido, né? Passa rápido. Para quem está assistindo aí, pode ser demorado, tá certo? Mas para a gente que está debatendo aqui, passou muito rápido. Chegou o nosso momento final, o momento do nome do programa, que é Berlinda, né? E nós temos aqui, eu trouxe aqui, deixa eu ver aqui. Segredo para vocês. Espera aí que tem aqui. Gente, vocês não acreditam quem a criatura do nosso amado, o nosso amado governador, porque a gente ama muito esse governador, tá certo? Para não dizer outra coisa. Então, ele está querendo colocar no lugar dele, é o que está dizendo aí pela rede. Ele está querendo colocar no lugar dele ninguém mais, ninguém menos do que essa criatura aqui, um deputado federal, Danilo Cabral. Gente, pelo amor de Deus, eu peço a vocês, não votem. Vocês, é como eu disse aqui, vocês já sabem a procedência da pessoa, vocês já conhecem. Essa criatura aqui, até que eu confesso que enganou a gente, que, assim, a quem não procurou saber dele, né? Como ele não era muito conhecido politicamente, não tinha feito tanta... foi na sombra de Eduardo Campos. Foi na sombra, então a gente não tinha feito tanta traquinagem que a gente ficasse sabendo, só hoje é que a gente sabe. Mas esse aqui a gente já sabe, a gente já conhece o que é que ele faz. Ele votou contra o voto impresso auditável. Vou só dizer duas coisas aqui importantes. Contra o voto impresso auditável e também ele votou contra o Auxílio Brasil. Como é que um deputado é contra o aumento do Auxílio Brasil? Porque eles ganhavam R$198, era por aí, né? Isso. Passou a ganhar R$400. Como é que os deputados federais daqui de Pernambuco foram contra isso aí? E esse daqui, que o outro quer que ele seja governador, Danilo Cabral, ele foi contra essas duas pautas. E vou trazer mais pautas também que ele foi contra aqui. A gente não pode permitir isso. O Movimento Aliança por Pernambuco está aqui para trazer para vocês o nome das pessoas, para dar essa luz, tá certo? Para mostrar. Isso é um trabalho que a gente está fazendo, tá certo? Se você não quer ter o trabalho de procurar saber quem é, se liga aqui. Se liga aqui no Aliança por Pernambuco, tá certo? Procura a gente nos sites, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e assiste o nosso programa todo final de semana, toda terça-feira às 20 horas, tá? Não esquece de dar o like e compartilhar, tá certo? Nossas considerações finais, eu quero agradecer a vocês pela atenção de cada um de vocês. Alexandre, bota aí o Pix mais um pouquinho, mais uma vez, por favor. Tem aqui o nosso Pix. Contamos com a colaboração de vocês, por favor, precisamos da ajuda de vocês, precisamos fazer o nosso trabalho no interior, precisamos viajar, precisamos fazer panfletos, precisamos fazer, como é o nome? Adesivo, precisamos fazer precisamos fazer banner, enfim. O próprio podcast, né? O estúdio. O próprio podcast, tudo é um trabalho, a gente tem muita coisa na cabeça que gostaria de fazer, mas não podemos ainda. Estamos dependendo da ajuda de vocês. Colaborem. No final. Bom, queria agradecer a participação, mais uma vez estar aqui na bancada aqui com o Gorete e rever meu amigo Pastor Wellington. É um prazer sempre estar escutando esse homem inteligente e estar aí na luta. Vamos acompanhar a história dele, né? A gente vai ter a oportunidade de conhecê-lo mais. Mas já digo de antemão que a gente está aí nesse processo de renovação da Câmara Federal com este nome maravilhoso. Vamos embora. Obrigado a você, patriota. Obrigado, Gorete. Obrigado, Jairo. Para mim sempre um prazer poder
participar de debates tão enriquecedores, né? Informações que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, o nosso eleitor precisa, né? Então eu agradeço, que Deus continue abençoando cada um de vocês que tirou esse tempinho para estar conosco aqui e tenha um resto de semana abençoado por Deus. Ok, e quem quiser fazer algum programa também, algum podcast, fazer alguma gravação, tem aqui o Estúdio Live do Alex, é esse que nós usamos, tá certo? Ele aluga o espaço e tem aqui o telefone, que é o 98690-9641. Quem quiser, entre em contato com o Alex e pode fazer também as suas lives, os seus estudos, qualquer gravação que vocês queiram, para colocar na internet. Pode procurar a gente. Boa noite, muito obrigada e Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Um abraço.